Olá, meu nome é Mara Melnick e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mara Melnick. Quero te pedir desde o início que se você gostou, deixa aqui sua curtidinha. Se você ainda não segue o canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva. E aqui embaixo tem um sininho. Se você clicar nele, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, vai aparecer para você. Vídeo novo no canal Mara Melnick, ok? Então hoje nós vamos falar de uma parábola. O que são as parábolas? Pequenas histórias que Jesus contava para ilustrar grandes ensinamentos. E a parábola de hoje fala sobre a palavra de Deus. É importante que as nossas crianças aprendam sobre a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, leiam e apliquem na vida delas? É claro que sim, né, querido educador? É isso que vai fazer a diferença, é a palavra de Deus. Então vamos lá hoje com a nossa história, uma parábola, a parábola do semeador. Como eu sempre faço, eu vou contar como eu contaria para as crianças. Na Bíblia nós encontramos muitas parábolas. Jesus, quando contava essas pequenas histórias, ele queria trazer grandes ensinamentos. E ele utilizava exemplos que ajudavam as pessoas a entender as grandes verdades da palavra de Deus. E um dia ele contou uma parábola, uma pequena história que dizia assim: eis que o semeador é o homem que planta a semente lá na terra. E ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele estava semeando, uma semente caiu à beira do caminho. Não caiu na terra, caiu à beira do caminho. O que será que aconteceu com essa semente? Vamos ver daqui a pouco. O semeador continuava a semear. E a outra semente caiu, sabe aonde? Num lugar cheio de pedra. Tem pedra para tudo quanto é lado. A outra semente que aquele semeador semeou caiu, sabe aonde? No meio dos espinhos. Veja quanto espinho que tem nesse lugar. O que será que vai acontecer com essa semente? E uma das sementes caiu num lugar onde a terra era muito boa. Vamos ver agora o que aconteceu com cada uma dessas sementes? Você entendeu o significado dessa parábola? Não? Os discípulos de Jesus também não entenderam e perguntaram: mestre, o que o senhor estava querendo ensinar? E daí ele explicou tudo direitinho. Ele disse que essa semente que caiu à beira do caminho, sabe o que aconteceu? As pessoas vieram e pisaram. E depois as aves vieram e comeram aquela semente que estava toda esmigalhada. Ou seja, essa semente não deu fruto, nem teve chance de começar a nascer. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos ver o que isso quer dizer? A semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Então, quando Jesus disse que essa semente foi pisoteada e as aves do céu levaram, sabe o que ele estava nos ensinando? Ele estava nos ensinando que o coração dessas pessoas era um coração duro que não deixa os ensinamentos de Jesus mudar a maneira dele ser. E daí sabe o que acontece? A semente não tem como dar fruto, porque é duro, ficou na beira do caminho, as aves levaram. Então esse solo representa as pessoas que têm um coração duro e não colocam em prática o que a palavra de Deus diz. A semente que caiu no meio das pedras, sabe o que acontece? Ela nasce, mas ela nasce para fora. Ela não cria raízes lá para baixo. Por quê? Porque embaixo tem pedra, é cheio de pedra. E daí, sabe o que acontece?
Quando vem o sol, essa plantinha que nasceu no meio das pedras, ela não resiste. Ela morre. Por quê? Porque a raiz dela não consegue ir lá embaixo para pegar água. A raiz dela está em cima das pedras. Então ela murcha, ó, pode ver, as florzinhas estão todas murchas e ela acaba morrendo. A semente aqui continua representando a palavra de Deus. E esse solo representa, sabe que tipo do coração? Representa o coração que recebe a palavra de Deus com alegria, aceita Jesus, recebe com alegria, mas no momento que vem as provações, os momentos difíceis, porque a gente, quando aceita Jesus, a gente tem momentos difíceis também, essas pessoas, elas desanimam e elas deixam de andar com Jesus. Elas não entendem que esse momento difícil vai passar. Elas desanimam e desistem de caminhar com Jesus. Assim como a plantinha murcha e morre, essas pessoas também não conseguem seguir a Jesus. Elas acabam saindo e indo para longe, morrendo espiritualmente. E a semente que caiu no meio do espinho? Vamos ver o que aconteceu? Essa semente também representa a palavra de Deus. O que acontece com essa semente que nasceu no meio dos espinhos? Ela até nasce, ela fica meio grandinha, mas na hora de dar fruto, ela não consegue dar fruto. Sabe por quê? Os espinhos sufocam ela e ela fica ali no meio dos espinhos e não consegue dar fruto. Essa semente que representa a palavra de Deus, ela representa as pessoas que recebem a palavra de Deus. As pessoas aceitaram Jesus, receberam a palavra de Deus e começam a crescer. E quando a planta cresce, ela precisa dar fruto. Nós cristãos também, a gente precisa dar fruto. Mas essa semente que caiu nos espinhos representa as pessoas que na hora de dar fruto elas não conseguem. Sabe por quê? Elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em se divertir. São pessoas que não separam tempo para Deus. São pessoas que não separam tempo para as coisas espirituais. Ler a Bíblia, vir à igreja, obedecer, fazer o bem. Esses são os frutos que ela precisava dar, mas ela não consegue. Porque ao invés de ler a Bíblia, ela fica lendo um monte de coisa que não é boa. Ao invés de vir na igreja, ela vai num monte de lugar se divertir e não sobra tempo para vir na igreja. E assim, essa semente que caiu no meio dos espinhos, fica uma semente infrutífera, não dá fruto. Os espinhos, que se representa as coisas do mundo, vão sufocando e ela fica ali sufocada e com o tempo ela pode até morrer. E a semente que caiu em terra boa? Ela também representa a palavra de Deus. Vamos ver o que acontece com ela? Dá muito fruto! Essa semente, ela dá muito fruto e ela representa as pessoas que quando aceitam Jesus, elas obedecem a palavra de Deus. Elas se dedicam a Deus. Elas fazem tudo o que a Bíblia ensina. E essas pessoas são pessoas que crescem espiritualmente. Por quê? Porque o solo aonde ela está plantada é terra boa, o coração dela é bom, o coração dela é voltado para Deus e por isso ela pode crescer e se tornar uma planta muito forte que dá muito fruto. Sabe, crianças, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é aceitar Jesus em nosso coração. É sempre a primeira coisa. Depois que Jesus está no nosso coração, o nosso coração, quando ele é terra boa, a semente da palavra de Deus dá muito fruto. Por quê? Porque as coisas de Deus são assim. Quando a gente pratica, quando a gente faz o que a Bíblia diz, a gente dá fruto. As coisas na vida da gente dão certo. Vamos aprender então, depois que a gente aceita Jesus, quais são as coisas que a gente precisa fazer? Hoje eu vou ensinar 3 coisas muito importantes que vão ajudar vocês a dar muito fruto. Vamos lá então? Agora que você tem Jesus, você é como uma pequena plantinha.
o teu coração é um solo bom e a plantinha vai nascer e vai ficar forte e dar fruto, você precisa de, vamos ver aqui, orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Então, a partir de hoje, você precisa aprender a conversar com Deus. Orar é conversar. Então, você pode conversar sobre tudo com Deus. Ele sempre está com os ouvidos abertos para te ouvir. Então, ore, conte para ele o que está acontecendo com você, conte o que você quer que ele faça, conte os problemas da tua família, mas também não se esqueça de agradecer. Orar dizendo, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E não se esqueça também de fazer uma oração de louvor. O que é a oração de louvor? Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor me fez. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é Deus bom. Isso de orar vai fazer você ficar cada vez mais forte, crescer e dar muito fruto. Outra coisa que você precisa fazer é ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a semente. Essa semente no nosso coração vai dar muito fruto, porque quando a gente lê a Bíblia, ela nos ensina o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E quando a gente segue, quando a gente obedece, a gente é feliz. Porque a Bíblia não ensina nada de errado pra gente, ela só ensina coisas boas. Então, se você quer ser uma criança feliz, se você quer ser uma criança inteligente, uma criança sábia, leia a Bíblia, ore a Deus e obedeça. Isso daqui vai gerar frutos na sua vida. Você vai ser uma criança diferente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa criança é especial. Isso por quê? Porque você tem Jesus dentro do seu coração. Então Jesus, quando ele falou da semente dos solos, ele queria falar a respeito disso. Como eu recebo a palavra de Deus dentro do meu coração? O que eu faço com ela? E ele estava falando também do que isso pode gerar, do que isso pode trazer para a nossa vida. Então a minha oração é que você seja uma criança com um coração como a terra boa, que dê muito fruto. Vamos falar sobre os recursos que eu utilizei para fazer essa história? Os solos, eu fiz eles em sacolas. Sacolas que você pode reciclar. Essas daqui, elas são aquelas de papel craft, ó. Se você não tiver para reciclar, você pode comprar, elas não são caras. Essas sacolas, elas custam um preço bem em conta e elas são bem legais, por quê? Porque você pode pôr as coisas aqui dentro. Então, aí na descrição do vídeo, você vai achar os moldes. Essa da semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram a semente. Essa daqui representa a que caiu nas pedras. Essa daqui representa a que caiu nos espinhos. E essa daqui representa a que caiu em terra boa. Então você faz os 4 tipos de solo em sacolas. Fica bem legal. Eu usei papel colorido para fazer, tá bom? A semente, como eu mostrei para vocês, é a palavra de Deus. Então você vai precisar fazer 4 sementes. Eu fiz as minhas sementes de papelão, veja. Caixa de papelão, você recorta nesse formato, a gente vai deixar o molde. Um lado você pinta de marrom, contorna, e no outro lado você só escreve palavra de Deus. E é essa semente que você vai pôr aqui dentro quando você estiver falando, eis que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, daí você coloca lá dentro, tá bom? Dentro da sacola também, você vai colocar os corações, porque a semente é a palavra de Deus. E o solo, aonde ela é semeada, representa os corações. Então você vai precisar de 4 corações para representar os 4 tipos de solo, tá bom? Esses corações eu fiz de papelão também e pintei com tinta vermelha. Fica bem legal. E para falar de Jesus dentro do coração, essa parábola fala de pessoas que têm Jesus dentro do seu coração. Pessoas que estão convertidas. Para fazer Jesus, você utiliza os riscos que estão na aula da semana passada, na terceira aula da Páscoa. Você vai encontrar os riscos para fazer esse bonequinho de Jesus. E ele foi colado num tubinho de papel higiênico, ok?
fazendo esses recursos, você vai poder contar as histórias bíblicas. A ênfase que eu dei nessa parábola foi a da terra boa. Então eu peguei um coração que representa terra boa e nós ensinamos às crianças o que elas precisam fazer para crescer, ficar forte e dar fruto, que foi a oração, a leitura da Bíblia e a obediência. É uma aplicação que a gente pode fazer também dessa parábola. Podemos fazer aplicação a respeito da importância do estudo, da palavra de Deus. Existem muitas aplicações que podem ser feitas através da palavra, mas nós fizemos essa daqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar os moldes, tá bom? Não esquece de deixar tua curtidinha, se inscrever no canal, clica no sininho e se você gostou, compartilha. Quem gosta, compartilha. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe!